Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. Mateus capítulo 18, versículo 23 ao 35, a parábola do mau credor, ou credor incompassivo, dependendo da versão. E essa parábola é interessante, que ela também é para os crentes, é para a igreja, É para a igreja. E ela vai falar do perdão. A parábola conta que um certo homem, um rei, parece que um rei, ele começa a cobrar pessoas, e ele vai cobrar um homem, e esse homem devia muito dinheiro, mas muito dinheiro, cerca de 100 mil talentos ou 10 mil talentos, não me lembro bem, eu não estou com a Bíblia aqui, mas eu sei que era bastante dinheiro. E ao cobrar essa pessoa não tinha como pagar, e ele disse que iria vender os seus filhos, sua esposa, para poder pagar a dívida. E esse homem se ajoelha, pede um tempo para poder pagar a dívida, e aquele homem que estava ali para cobrar, aquele credor, ele fica assim sensibilizado com a atitude daquele homem e perdoa a dívida dele, não deixou para depois, ele perdoou a dívida dele. Ou então esse homem que é perdoado de uma dívida muito grande, ele encontra uma pessoa que devia a ele uma mixariazinha, vamos dizer assim, coisa pouca. E ele vai lá e cobra aquela pessoa, me paga o que você me deve. E aquela pessoa não tinha como pagar, e ele disse que ele iria ter que pagar, senão ele ia levar ele à justiça, ia levar à prisão, ia prendê-lo e tal e tal. E aquele homem faz como ele fez com o outro credor, Ele se ajoelha e pede um tempo que ele pagaria tudo, mesmo assim ele não quis saber e mandou prender aquele homem, ou seja, ele não perdoou. Ele é perdoado de uma dívida muito grande, mas o irmão que devia a ele uma dívida bem menor, bem pequena, ele não perdoa. E o que isso tem a ver com nós? Essa parábola, como eu disse, é para a igreja, tem a ver com o perdão. Porque quando o crente se arrepende dos seus pecados verdadeiramente, os pecados eles são contra Deus. Quando você peca em qualquer coisa, sempre é contra Deus. Tem pecados que são diretos contra Deus, tem pecados que são contra o corpo. São pecados, por exemplo, nas atividades sexuais. Esses pecados eles são contra o corpo, são perigosíssimos. Mas se você peca contra o corpo é templo de Deus, você está pecando contra Deus. Então, quando a pessoa se arrepende, ela reconhece, aceita Jesus como seu Salvador, o Senhor Jesus perdoa todos os seus pecados, porque foi por isso que Ele morreu na cruz, para que nós pudéssemos ser livres do nosso pecado, porque Ele nos livrou da condenação e da morte eterna e da lei também. Então, quando um homem recebe o perdão de Deus, esse crente recebe o perdão de Deus, ele tem que perdoar o seu irmão ou aquele que lhe deve. Porque ele foi perdoado de uma coisa muito maior. Não interessa se a pessoa aqui lhe deve milhões de reais. A dívida que o Senhor perdoa daquele que aceita como seu Salvador é uma dívida gigante que ele não pode pagar com tudo o que devem a ele. Se ele pegar tudo que deve a ele, recolher tudo isso, cobrar tudo isso e pegar tudo isso de volta e querer oferecer a Deus para pagar pelo perdão dos pecados que tem cometido, não tem preço, porque nada nessa terra, nada nesse mundo, nenhuma riqueza pode pagar pelo perdão que nós recebemos, porque o que nós fizemos, nós nem podíamos pagar, por isso Jesus pagou na cruz, ou seja, a nossa dívida com Deus, pelos nossos pecados, já estão pagas por Jesus na cruz, mas para que nós possamos adquirir esse perdão
e através disso possamos receber salvação através da restauração que é feita pelo sangue de Cristo, nós também temos que perdoar, porque se não perdoa, não recebe. É assim que funciona. É toma lá da cá, sim. É verdade isso. Se você não perdoa o seu irmão, Jesus também não te perdoa, porque tudo funciona assim. Até quando tu tem vergonha do Evangelho, Jesus também tem vergonha de você, porque ele diz: aquele que tiver vergonha de mim diante dos homens, eu também, o Senhor diz, me envergonharei dele, diante do meu Pai que está no céu. Portanto, tudo que queres de bom para você, tu tem que fazer ao teu irmão. É essa a lei. É essa a lei para que a pessoa possa ser restaurada, que ela possa ser recebida no céu e salva pelo sangue do Senhor Jesus. Se o Senhor pagou um alto preço pela sua dívida, o mínimo que você tem que fazer é perdoar a dívida do seu irmão. Lembra da oração do Pai Nosso? Perdoa nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aquele que nos deve. Essa é a palavra do mau credor ou credor incompulsivo, como alguns queiram falar. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.